A gente vai mudar um pouquinho de perfil. Estamos falando bastante sobre pessoa física, até porque é o tema, né? Declaração de imposto de renda da pessoa física. Mas a gente vai voltar as perguntas agora um pouquinho para a pessoa jurídica e para quem é um microempreendedor individual. Né? A gente falou bastante dos prazos, falamos das regras. E quem tem uma empresa? Como que a pessoa consegue equilibrar a pessoa física com a pessoa jurídica quando ela tem que entregar essa declaração? Seja no Simples Nacional, no lucro presumido, independente do regime tributário, né, que a empresa dessa pessoa tiver alocada, se ela é sócia de uma empresa, como fica essa questão do imposto de renda para ela, Diego? Excelente pergunta, Samara. Assim, acho que, iniciando, assim, pessoa jurídica paga imposto de renda? Sim, paga imposto de renda, né? Quando a gente começa pelo Simples Nacional, que a maioria das empresas do Brasil estão nesse regime tributário, ele vai pagar um imposto de renda, dentro da DAS, numa guia ali mensalmente, né? E tem um percentual ali que faz parte do imposto de renda. E aí a gente está falando de uma alíquota que pode variar de 4% até 33%. Né? E a gente está falando de um grupo de faturamento de até 4,8 milhões ao ano. Então, dentro desse regime tributário, está contido ali o imposto de renda dentro da DAS. Se ele já for o lucro presumido, como o próprio nome diz, ele vai ter ali o imposto de renda de 15%, né? Que é uma arbitragem da Receita, né? Um lucro presumido. E se ele extrapolar ali, se ele tiver um lucro presumido acima de R$20 mil por mês, né? Ou seja, um faturamento acima de R$20 mil por mês, ele vai ter uma diferença de 10%. Então, essas empresas no lucro presumido, né? Que geralmente não, são até 78 milhões de faturamento anual e dependendo de alguns quinais, ele paga dessa forma. E se a gente for lá para o lucro real, que são empresas maiores, né, que têm um faturamento acima de 78 milhões, a gente está falando da diferença do delta entre os rendimentos, né, e as despesas e o lucro aferido real, e ele vai pagar um imposto de renda ali sobre esse excedente que ele teve. Então, a empresa, ela paga, sim, imposto de renda. E aí tem, eu não sei se certamente talvez você puxe isso, depois tem como o sócio se comporta no imposto de renda pessoa física. E aí Sim. eu posso explicar um pouquinho melhor também. Boa. Antes da gente continuar para explicar sobre essa questão do sócio, a gente vai querer saber um pouquinho de quem está assistindo a gente. Legal. Qual a profissão de vocês? Vocês têm empresa aberta? Em que área de atuação vocês trabalham? Qual o tipo de empresa, o regime tributário? Até para a gente entender um pouquinho do perfil de vocês, na verdade, e conseguir também sanar as principais dúvidas. Inclusive, tem uma dúvida aqui que a gente recebeu de uma psicóloga. Né? Antes da gente partir para a próxima pergunta, eu vou encaixar essa da nossa audiência. Minha dúvida eu sou psicóloga e até o ano passado emitia recibo das consultas para os meus pacientes. Ano passado mesmo, abri um CNPJ e passei a emitir nota fiscal. Onde eu declaro o recibo? Isso tem a ver com imposto de renda? Isso tem a ver com a declaração da empresa? Como que a gente não mistura pessoa física com pessoa jurídica? Vocês conseguem esclarecer sobre essa dinâmica dela? Boa. Pessoa física vai preencher no Carnê-Leão, correto? Exatamente. E aí ela vai preencher lá mensalmente esse rendimento que ela teve de CPF, né? E isso vai ter uma das coisas que, inclusive, a gente estava discutindo antes, né? Que agora, na declaração desse ano, já sobe ali as informações oriundas do Carnê-Leão. Ah, legal. Acho que depois a gente pode até mergulhar um pouco, explicar um pouco melhor. Não sei se quiser puxar, mas a gente pode falar um pouquinho mais. E aí, quando a gente fala de CNPJ, né? Então, tem lá já a aferição do tributo em detrimento de qual regime tributário que ela está, né? E depois disso vai ter o informe de rendimento da empresa e aí vai ter os valores que ela recebeu ali, seja a título de prolabore ou de retirada de lucro, que vai ter que ser lançado na declaração do imposto de renda. Boa. Então, um período, vamos dizer assim, o Carnê-Leão, outro período ali lançado dessa forma. Complementar que existe essa linha de corte, né? Então, tudo que você emitiu como recibo vai ter que ser declarado dentro do Carnê-Leão. Importante, o Carnê-Leão é uma declaração apartada, né? Separada da declaração do imposto de renda, que é mensal, justamente para qualquer tipo de profissional que é autônomo, ou seja, que trabalha com o próprio CPF, né? Não tem ainda um CNPJ aberto. Então, nessa declaração, você preenche tanto o que você recebeu, quanto algumas despesas que você teve para o seu trabalho. E aí, você vai ter um lucro, mais ou menos, né? Ali apurado, e sobre esse lucro você pode ou não ter o pagamento mensal do imposto de renda já, tá? Então, é bem importante frisar que até a abertura do CNPJ, quem é autônomo paga
mensalmente o imposto de renda. E aí, né, como atividade profissional. E aí, a gente tem a declaração anual como um acerto de contas. Você vai somar tudo que você já pagou, tudo que você recebeu. Se você tem outras fontes de renda, por exemplo, você soma tudo e daí faz a declaração nesses moldes que a gente está trazendo aqui. Pode ter complemento, pode ter restituição, como qualquer outro tipo de rendimento que você receba. Legal. Voltando para a pergunta da empresa, o sócio que precisa declarar imposto de renda, eu já vou conectar com a pergunta do João Bonato, que está assistindo a gente agora. E ele quer saber, em total de rendimentos e valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, sendo esses valores menos de R$50 mil, não há necessidade do sócio declarar nada, certo? Então, se o sócio, uma empresa de pequeno porte, tem faturamento inferior a R$50 mil, o sócio precisa declarar imposto de renda? Aí é isso mesmo, João? Só para confirmar se a gente entendeu a pergunta, então, você está falando da empresa, do Exatamente. faturamento que ele teve. Então, assim, na empresa, a gente está falando lá do CNPJ e ele vai pagar um imposto oriundo sobre o faturamento dele, em detrimento do regime tributário que ele está. A partir disso, ele vai entrar ali nos critérios que a Adriele explicou no início aqui da live, né? Se ele teve, por exemplo, rendimento superior a 33.888, e aí se isso foi, por exemplo, a título de prolabore, ou se ele teve algum outro critério que exija a necessidade de entrega do imposto de renda. Então, não relacionado diretamente ao faturamento, que a gente está falando do CNPJ, mas se a pessoa física, CPF, teve algo que se enquadre dentro da lista que a gente mencionou, aí sim ele tem que fazer a declaração. Entendi. Relembrando só as duas regras, se eu complementar. Imagina, pode complementar, João está aguardando. Então, é basicamente analisar duas informações, João, sobre o seu informe de rendimentos que você recebe da sua empresa como sócio. Rendimentos tributáveis, se lá na linha de rendimentos tributáveis tiver um valor acima de R$ 33.888, você está obrigado à declaração. Ou se na distribuição de lucros, né, naquela parte, que pelo que eu entendi do que ele escreveu, esse campo como tem no informe de rendimentos, é assim que fala quando é distribuição de lucros. Abaixo de R$200 mil também é dispensado. Acima de 200 mil fica obrigatório, mas lembrando que não é só o rendimento que vem da empresa que conta. Então, lembra de todas as regras, né? Todos os seus rendimentos bancários, outras rendas que você teve, enfim, tudo isso tem que ser considerado para encaixar nesses critérios. Bom, João, se a gente não respondeu a sua dúvida, você volta aqui para a gente, mas eu acho que ficou bem esclarecido em relação ao faturamento, né, do sócio de R$50 mil. E agora a gente avançando um pouco para quem trabalha como autônomo e quem trabalha como microempreendedor individual. Né? A gente fica pensando assim, quem paga imposto como MEI? Você comentou dentro da DAS. Quem paga esse imposto como MEI precisa declarar imposto de renda? O microempreendedor individual, ele tem uma regra bem particular. Tá bom. Né? Então, a gente vai ter a primeira parte, que é você identificar o quanto do seu faturamento, né? Do quanto você recebeu como MEI, é considerado um rendimento isento ou um rendimento tributável. Vai funcionar muito na linha do que o Diego explicou sobre o lucro presumido nas empresas, mas é basicamente assim que funciona. Então, depende do tipo de MEI que você tem. Se você tem um MEI de comércio, 8% do que você recebe é considerado um rendimento isento do imposto de renda. E o restante vai ser considerado como tributável, né? E no caso de empresas de serviço, 32% é considerado isento, o restante tributável. Você também pode, se você se organizou financeiramente ao longo do ano, fez o registro do seu livro caixa, né? Tudo que você recebeu, tudo que você pagou, tem os comprovantes dessas despesas, várias dessas despesas podem ser deduzidas dessa base de cálculo, né? Então, vamos lá. Você não teve nenhum controle financeiro, não fez nada, 68% de todo o teu faturamento, de tudo que você recebeu, com e sem nota, tá? Não é só o que tem nota fiscal. Tudo que entrou na conta do CNPJ ou do CPF, ainda se você não abriu uma conta PJ, tudo que veio oriundo, né, dessa atividade profissional como MEI, 68% vai ser um rendimento tributável. E daí, se esse 68% for maior do que o R$ 33.888, fica obrigatório. Ou se o rendimento isento, somado com os outros rendimentos isentos que você tem,
for superior a R$200 mil, também fica obrigatório. As regras são sempre as mesmas, só que daí cada uma das situações pontuais a gente vai ter uma regrinha para voltar para elas. Boa. E, Adriana, se eu puder só complementar, assim, hoje em dia, né, muitas pessoas trabalhando de home office, né, empreendendo e tal, né? Então, eu peguei aqui, por exemplo, contas de aluguel, energia, até internet, 20%, ele pode usar nesse cálculo para poder abater e ter o resultado que a Adriele comentou. Então, deduzir esses valores para verificar se o resultado é superior a 33.888 ou não, que vai exigir ele fazer a declaração ou não. Exatamente. Excelente. E trazendo um pouquinho mais de complexidade. A pessoa é microempreendedora individual, mas ela também trabalha dentro do regime CLT, de uma forma mais formal. Então, ela tem esse duplo chapéu. Como que funciona na hora de fazer a declaração de imposto de renda? Como que você separa quando você é MEI e quando você é CLT também? Eu acho que a gente vai voltar um pouco, vai ser um pouco repetitivo, mas acho que é bom para fixar, que é... Nesse caso, você vai somar as duas fontes de renda. Então, essa parte do MEI que eu acabei de explicar, você vai fazer da mesma forma, né? 68%, 32% tributável, 68% isento. E aí, você vai somar com a sua atividade como CLT, né? Então, você soma o seu rendimento tributável como MEI, mais o seu rendimento tributável como carteira assinada. Se a soma dos dois for maior do que R$ 33.888, fica obrigatória a entrega. Da mesma forma, a parte isenta. Se você teve os rendimentos isentos na parte da carteira de trabalho, né, para quem trabalha CLT, então, qualquer tipo de participação de lucros, né, na empresa, indenização se você saiu da empresa e recebeu rescisão trabalhista, sacou o FGTS, tudo rendimento isento. Então, a soma de tudo isso, se passar de 200 mil, também vai ser obrigatória. Isso, e a empresa que te contrata, né, como CLT, vai te mandar o informe de rendimento. Aí você consegue utilizar ali as informações e fazer as contas que a Adriele mencionou de uma forma mais simples, né, para não ter que ficar lembrando de tudo ali junto com os valores do MEI. E no caso, por exemplo, o que fazer se você não recebeu esse informe de rendimentos da empresa que você trabalha como CLT? Você tem como fazer essa declaração sem essa documentação ou não? Você precisa cobrar essa comprovação? O ideal é fazer a cobrança da empresa, tá? Mas existe uma forma de você tirar esses números direto do portal da Receita Federal. Existe um site chamado ECAC, tá? É um portal de comunicação que a gente tem com a Receita Federal. Aí tem um botãozinho lá chamado Declarações. E aí você clica lá e vai ter um outro botão chamado Informe de Fontes Pagadoras. Acho que tá... Alguma coisa fontes pagadoras, assim. E aí você vai tirar esse relatório e lá vai ter todos os valores que você precisa para declarar o imposto de renda. Mas é sempre bom confirmar com a empresa que fez o pagamento, porque esse relatório ele não é super atualizado. Então, se a empresa fez qualquer tipo de correção depois, corre o risco de você declarar um valor que está diferente do que ela declarou e ambos vão ficar na malha fina. Bom, então, aproveitem essas últimas semanas, caso você não tenha recebido ainda esse informe de rendimentos, para você entrar em contato com a fonte pagadora, justamente para você ter acesso de uma forma mais fidedigna a esses dados, correto? Isso, inclusive, acontece bastante nessas saídas da empresa, né? Quando você teve a rescisão de trabalho e passou, né, vários meses ali sem contato com a empresa, às vezes acontece de você não receber o informe, ou mudou de e-mail, mudou de contato, enfim. Então, vale super a pena e é muito importante lembrar que são todas as suas fontes de renda, mesmo que você ficou um mês só nesse trabalho como contratado, CLT ou qualquer outro tipo de formato, tem que incluir essa renda também. Está em tempo ainda, né? Tá em tempo ainda de buscar informação. Boa. E essa live tem justamente esse propósito, Exato. né? Então, aproveita que a gente tem mais alguns minutinhos juntos para você encaminhar todas as perguntas e as suas dúvidas para você se sentir preparado para fazer a declaração do imposto de renda. E agora, só recapitulando, eu queria que vocês resumissem um pouco para a gente. Precisa declarar a empresa dentro do imposto de renda? Opa, precisa. Vai entrar lá em bens e direitos, né? E aí tem os campos lá, não lembrar de cabeça agora, o campo 32, cotas e quinhões de capital, certo? Tem que declarar lá o seu capital social. Então, se você é uma empresa, por exemplo, um sócio de uma empresa no Simples Nacional, você vai ter que ver o seu percentual nessa empresa, ou se você é o proprietário de todas as cotas, se você tem sociedade, tem que lançar lá em bens e direitos, tá? Essa é uma parte da informação que você precisa colocar e, adicionalmente a isso,
lá com o informe de rendimento, que a Adriele já explicou. Se você tem prolabore dessa empresa, você vai ter que lançar isso lá em rendimentos tributáveis. E se você teve alguma retirada de lucro, lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Então, sim, a resposta é sim, você precisa declarar essa informação. Se for uma empresa SA, aí tem um campo lá 33, você vai colocar os valores, lá em bens e direitos também, do valor que você pagou dessas ações. Mas tem que estar declarado que faz parte aí da sua composição dos bens que você possui. Boa. Agora só um parênteses, uma tecla SAP. O que é Prolabore? Prolabore, dá para a gente explicar um pouquinho para quem está assistindo? Prolabore é a retirada que o sócio tem mensalmente ali, né? Como se fosse, vamos tentar traduzir de uma forma simples, um salário, né? Que ele recolhe aí todos os meses um tributo e tem lá esse valor que ele recebe, a título de Prolabore, né? O CLT é como se fosse salário, o empreendedor tem o seu Prolabore e a retirada de lucro, no caso de uma possível distribuição.